Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje é 17 de abril de 2019, de manhã, eu tô aqui no Distrito Federal, em torno de Brasília, e assim, hoje eu vou me apresentar porque algumas pessoas que eu conheço chegam para mim e perguntam: Maria, eu posso divulgar o seu vídeo, compartilhar? Eu falo, por favor, faça isso para que isso chegue a mais pessoas, o conhecimento. Então, assim, no início que a gente começa a gravar, a gente pensa que vai ficar só no âmbito das pessoas conhecidas, né? Mas a gente vai sendo levado. E assim, com essa tecnologia, não existem mais fronteiras, né? Então, existem pessoas em todos os lugares do mundo e que a gente pode compartilhar conhecimentos, né? Então, eu vou me apresentar. Eu me chamo Maria. Eu sou cearense, nasci lá no interior do Ceará, no lugar chamado Santo André. E assim, tem muita gente de lá que é meu amigo, que me acompanha aí nas redes sociais. Então, um beijo para vocês. Quero dizer que em setembro eu tô aí e que eu sinto muita saudade, né? Papai e a mamãe faleceram o ano passado, tem menos de um ano, então ainda tá muito recente. Então, ainda tá aqui acho que um espaço em aberto. Então, eu sou a Maria, filha do seu Chiquinho e da dona Xixica, que ambos já faleceram, como eu falei. E feita a minha apresentação, nós vamos para o tema da nossa quinta aula, que é sobre a transferência. Esse termo vem aí da psicanálise do Freud, né? Que fala sobre a transferência de sentimentos. Então, o que é isso? É, na verdade, quando um sentimento de uma outra pessoa é transferido para alguém. Uma outra pessoa de dentro do sistema familiar assume esse sentimento. Então, existe também a dupla transferência, que é quando você assume o sentimento de uma outra pessoa e ainda transfere esse sentimento para a pessoa que não é aquela, digamos assim, original que provocou aquele sentimento inicial. Então, para isso ficar claro, eu vou dar um exemplo. No livro do Bert, Ordens do Amor, ele estava numa experiência lá com uma outra terapeuta, trabalhando com a terapia do abraço. Então, teve uma mulher que, quando ela abraçou o parceiro, de repente ela teve o semblante transformado. E o Bert Helling observou aquilo e falou com a facilitadora: Olha só, olha o semblante dela, ela está parecendo uma velha de 80 anos. Então, eles se aproximaram dessa participante e perguntaram: quem é essa velha? Mostraram o semblante dela, né? Eu imagino que talvez por um espelho. E aí perguntou para essa mulher: quem era essa velha de 80 anos? Imediatamente ela respondeu: a minha avó. E aí ele perguntou: mas o que acontecia com a sua avó? Por que essa expressão de raiva? Então ela explicou assim: é que a minha avó e junto com o meu avô eles tinham um restaurante. E muitas vezes o meu avô arrastou a minha avó no restaurante pelos cabelos, no meio ali do povo, dos clientes. E a minha avó suportou isso. Então, o que aconteceu? Essa avó lá atrás, ela não equilibrou isso lá com esse avô, digamos assim, ela não deu troco nele, porque a gente trabalha aqui com a lei do equilíbrio. Então, essa neta que nasce depois, ela vem identificada com esse sentimento da avó. Então, perceba que há uma transferência desse sentimento da avó para a neta. E a quem que a neta transfere esse sentimento? É para o avô? Não, ela faz uma dupla transferência, que ela transfere esse sentimento para o marido. Então, por isso, da dupla transferência, é a neta, o sentimento da avó que vem para a neta e o sentimento da neta que vai para o marido. Compreende? Então, era uma coisa que tinha a ver lá com a avó e com o avô, mas que isso foi trazido para duas gerações aí depois, né? Então, a neta veio identificada.
Então, isso é uma situação onde muitas vezes nós mulheres, principalmente, nós estamos aí com raiva dos nossos homens, do nosso homem no caso, com raiva dos homens de um modo geral. Por quê? Pode ser que a gente esteja aí identificada com alguma situação como essa, que eu contei o caso que o Bert nos traz no seu livro. Mas também existem outras situações onde nós mulheres podemos estar zangadas com os homens. E aí isso vem lá de trás do nosso contexto histórico, lá das nossas ancestrais, antepassadas, das indígenas. Eu já vi uma constelação onde uma moça muito bonita, ela trazia essa dificuldade de se relacionar com os homens. E aí eu não acreditei, né? Eu falei, uma mulher linda dessa, como que ela pode ter dificuldade de se relacionar, né? De ficar com um homem. E aí quando foi colocada a constelação, o que que se mostrou? Ela estava presa a essa raiva das antepassadas dela. E o que que aconteceu com as antepassadas dela e de quase todas nós? As índias, elas eram pegas no laço, né? Em muitos casos. E ali elas eram estupradas. O Jacques já falou sobre isso numa aula anterior. E assim, elas eram estupradas. E a partir dali, elas também tinham filhos daqueles estupradores. E aí, assim, ela trazia essa raiva desses homens e ela não podia equilibrar isso. Então, as gerações foram seguindo, né? Outras mulheres foram nascendo e essas mulheres também não ressignificaram isso e foram trazendo essa raiva. Então, muitas vezes a gente está identificado aí com uma raiva que já vem de muito longe e que às vezes hoje, no nosso contexto, a gente tem um marido bom, um cara que não nos maltrata, né? Um cara gente boa, a vida assim nos presenteou com um homem bom e a gente não consegue olhar para esse homem da forma que ele é. Por quê? Como eu estou identificada com uma raiva do meu coletivo feminino, eu não consigo ver as qualidades desse homem. Então, o que é que resolver? O que que resolveria nesse caso? O que que resolve? É quando você imagina assim, uma fileira de antepassadas suas chegando até as Índias e você pode dizer para elas: olha, eu reconheço, eu vejo que para vocês foi muito, muito mais difícil. Hoje para mim pode ser mais leve. Então eu sou grata a tudo que vocês passaram, suportaram, para que para mim hoje possa ser diferente. Então, quando eu ressignifico, isso é uma forma de ressignificar. Então, quando eu ressignifico esse sofrimento, eu posso seguir feliz no meu relacionamento. Porque o que alegra mais essas mulheres é olhar para nós e ver que a gente segue bem nas nossas relações, que a gente fica com um homem ou que a gente está repetindo o destino delas, sendo que nós nem vivenciamos aquilo. Então seria como se o que elas passaram, assim, não tivesse valido a pena, não pudesse passar, não pudesse acabar. Compreende isso? Então muitas de nós está brava com os homens, está sozinha, não consegue ter um relacionamento, porque pode ser que nós estejamos presas aí a essa dinâmica das nossas antepassadas. Compreende? Ou mesmo de um ambiente familiar, aonde eu observei a forma que o meu pai tratava minha mãe, a forma que eles se relacionavam. Então, esse contexto do relacionamento dos nossos pais também tem um impacto muito profundo na nossa vida, no nosso relacionamento de casal. Então, observa aí se você não está repetindo um padrão lá da sua família de origem, lá da mamãe e do papai, ou de outra situação que você sabe ou presenciou. Compreende? Volta para dentro do seu contexto e observa o que acontece dentro do seu contexto. Quem é o seu parceiro? O que é que você está transferindo para essa relação? Porque pode ser que você encontre muitas respostas.
E se você não conseguir, tiver algo errado e você não conseguir encontrar as respostas sozinhas, faz uma constelação familiar que ela vai te mostrar assim muito claramente aonde seu amor está preso, para onde que você está olhando, tá bom? E uma outra coisa ainda que eu gostaria de falar é, isso daqui é um entendimento meu. Eu não li isso em lugar nenhum, mas a partir da minha própria experiência e observação. É a questão da TPM. Eu fui indagada hoje de manhã na academia por uma aluna nossa. Ela falou: "Ah, Maria, essa questão dessas oscilações, principalmente quando a gente está perto de menstruar, existem dois fatores, né? Existem as fases da lua, que isso é fato. A lua interfere sobre nós e tem até muitos estudos sobre isso e terapias que trabalham com essa questão dos ciclos da mulher e das fases da lua. Há uma conexão. E também, imagine só, a nossa menstruação, né? Quantas mulheres, nós mulheres, né, as antepassadas, elas foram muito mal compreendidas acerca da menstruação. Então, quando as pessoas não sabiam o que significava a menstruação, as mulheres, elas nesse período, elas eram tidas como impuras, né? Elas tinham que ficar isoladas. Então imagine, isso também pode ter vindo, né, lá de trás. Então, tem muitas mulheres hoje que não querem menstruar e assim, quando estão perto de menstruar, ficam muito agitadas, porque pode ser que haja aí ainda algo que vem na genética dos campos mórficos, que esteja essa informação aí no campo. Compreende? Mas isso aqui sou eu que estou dizendo, eu não li nada a respeito, é apenas uma percepção e um sentimento que eu tenho acerca aí dessa nossa agitação que a maioria de nós mulheres tem quando está próxima de menstruar, tá bom? Então essa foi a nossa quinta aula, amanhã teremos a nossa sexta aula e eu fico por aqui. Um beijo para cada uma, que hoje essa aula foi bem voltada para as mulheres e a gente se vê amanhã, ok?